senhores deputados, deputadas, imprensa, eu queria fazer dois comunicados antes de entrar no pronunciamento principal. Um diz respeito, meus senhores e minhas senhoras, a uma representação que eu fiz à Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, no dia 9 de março de 2010. 9 de março de 2010. Essa minha representação, senhor presidente, deputado Tim Gomes, solicita que a Ordem dos Advogados, através da sua Comissão de Constituição e Justiça, de estudos no que diz respeito às matérias que possam ferir a Constituição brasileira, analisasse e nos desse um parecer acerca de uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que redundou em um decreto governamental, decreto número 29.817, de agosto de 2009, que traz, senhor presidente, uma complementação de ICMS dos que fazem negócio no Estado do Ceará, buscando produtos fora. E nós, através da assessoria e discussão que fizemos no gabinete, entendemos ser flagrantemente inconstitucional o decreto. Fizemos a representação à Ordem, a Ordem ontem apreciou a nossa representação e, através da Comissão de Estudos Tributários da OAB, na pessoa do senhor presidente, o senhor doutor Pedro Jorge Medeiros, a Ordem entendeu também que a matéria fere a Constituição brasileira, portanto é inconstitucional, e decidiu, senhor presidente, que ingressará com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Até porque, dias antes, o Supremo Tribunal Federal decidiu que lei similar no estado do Piauí é inconstitucional. Portanto, isso já ajuda em muito, a Ordem ingressar com essa ação e ser vitoriosa no Supremo Tribunal Federal, no sentido de proteger os comerciantes do Estado do Ceará, os que fazem negócio no Estado do Ceará, os que geram emprego e renda no Estado do Ceará, os que fazem o PIB do Ceará crescer, no sentido de evitar que essas pessoas paguem acréscimos de ICMS ao Estado. Portanto, esse é o primeiro comunicado que faço, portanto, dando uma satisfação à sociedade cearense. O segundo, senhor presidente, o segundo assunto, diz respeito a uma matéria de nossa autoria, que é uma emenda à Constituição do Estado do Ceará, que tentei, no semestre passado, ainda no mandato anterior, tentei a sua aprovação. Consegui a assinatura de 17 deputados, e como nós passamos de uma legislatura para outra, os deputados que aqui não retornaram, as suas assinaturas não são mais computadas. E eu tive agora que coletar mais assinaturas, e quero de público agradecer aos deputados Mário Hélio, delegado Cavalcante, deputada Beth Rose, deputada Fernanda Pessoa, deputado Daniel Oliveira, deputado professor Pinheiro, deputada Patrícia Saboia, deputado Manuel Duca, deputado Paulo Facó, além dos que já haviam assinado anteriormente, o deputado Moésio Aguiar, Moésio Loyola, Osmar Baquite, Wellington Landim, José Albuquerque, Augustinho Moreira, deputado Fernando Hugo, deputado Rogério Aguiar, deputado Pé Buari,
deputado Sérgio Aguiar, deputado Ferreira Aragão, deputado Ronaldo Martins, e os que não retornaram, como o deputado Adair Barreto, o deputado Marcos Calles, o deputado Nelson Martins, que não está aqui presente porque está na secretaria, de forma que todos esses deputados, e deputado Eliane Novaes, que ainda bem que eu olhei, que está ali postada, me ouvindo, eu quero agradecer aos senhores e às senhoras, porque a emenda à Constituição que nós queremos introduzir, o deputado Dedé Teixeira também assinou a matéria, eu tenho a impressão que assinou também. A intenção, deputada Miriam Sobreira, não sei se assinou, mas se não assinou, vou pedir. A matéria é no sentido de colocar na Constituição do Estado do Ceará os mesmos critérios que são colocados para os que pretendem disputar cargos eletivos no Brasil, os mesmos critérios estabelecidos para aqueles que não podem exercer um mandato popular. Esses que não podem exercer um mandato popular não poderão exercer qualquer função na administração pública do Estado. Ou seja, não pode exercer atividade no governo do Estado, no Executivo, não pode exercer no Ministério Público, não pode exercer nos tribunais de contas, porque não é justo que esse zelo, e esse zelo é elogiável, que este zelo se pratique apenas por quem vai exercitar o mandato popular, que passa pela apreciação do voto popular. Esse zelo deve acontecer por aqueles que são, muitas vezes, impostos aos governantes, pelos partidos políticos, pelos líderes partidários, pelas lideranças partidárias, pelos que detêm influência política e econômica, muitas vezes exigindo do governante que se coloque dentro da máquina pública alguém que não tem lastro moral para exercer qualquer função em qualquer setor da atividade pública. Muitas vezes, o governante tem o receio... Deputado, quando puder uma parte, Eliane Novaes. Assim que puder, deputado. Muitas vezes o governante, por fazer parte de uma composição política, lhe chega um nome que o partido indicou, que uma liderança do interior indicou, uma liderança nacional indica, e o governante é obrigado a acatar com aquele pedido. Muitas vezes um cidadão que não tem nenhum lastro moral para estar no serviço público, e o governante não tem como negar, deputado Idemar Citol. Ao passo que a lei estabelecendo que ele tem que ser limpo, que é a famosa lei da ficha limpa, que eu introduzo aqui na Constituição do Estado do Ceará, imitando o Estado de Minas Gerais, aí o governante vai, pede aos seus assessores para saber do histórico do indicado, e o governador, por exemplo, do Ceará, que tem uma composição extensa, larga, com vários partidos na sua base de sustentação política e administrativa, o governador detecta, através de seus assessores, que aquele indicado não é um dos melhores nomes para compor o seu governo. Com receio, muitas vezes, de negar, porque faz parte de uma composição, quando às suas mãos chega o currículo, as ações, as condenações, os crimes de improbidade de um cidadão desse, é fácil para o governante estabelecer um critério objetivo e dizer a quem lhe pediu: olha, eu não posso atender ao seu pedido, porque o seu indicado, ele está dentro de um processo que a lei não permite que ele assuma qualquer cargo dentro da administração pública. Ora, deputada Eliane, se o Brasil inteiro aplaudiu a lei, se o Supremo Tribunal Federal não questiona em hipótese alguma, no mais leve pensamento, a constitucionalidade da lei, todo esse processo que nós assistimos diz respeito especificamente à aplicação da lei no pleito de 2010, não com relação à sua aplicação para os futuros pleitos. Portanto, essa matéria, já imitando aqui o Estado de Minas Gerais, que já compõe a sua carta maior, essa matéria, para muitas vezes, a gente dá ao governante o direito de se proteger
e, obviamente, se protegendo, protege o erário e protege a sociedade, que aventureiros tomem assento dentro da máquina pública para cometer os mesmos atos que ele cometeu anteriormente em outras áreas de atividade pública. Portanto, a matéria está sendo apresentada novamente, foi desarquivada, com essas assinaturas. A condição de elegibilidade, ela é circunstancial, momentânea. Ela acontece no pedido do registro da candidatura. Todos os TREs do Brasil, todos, com exceção do TRE do Pará, e obviamente dominado pelo Jader Barbalho, todos os TREs aplicaram a lei ficha limpa, menos o do Pará, lamentavelmente do Pará, demonstrando claramente a interferência do Jader Barbalho naquele Tribunal Regional Eleitoral. Do TRE, do TSE, todos os ministros, com exceção de 2, foram também pela aplicabilidade da lei já no pleito anterior. No Supremo, 5-5, faltava um homem só ou uma mulher. Chega um indicado por último e esse botou abaixo todos os julgamentos feitos no Brasil inteiro. Todos. E aí a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, muito inteligente, de um raciocínio extraordinariamente invejável, ela deu exemplos, deputado Eliane, deputado Pinheiro, e aqui eu vou dar um exemplo típico de que a lei não mexe com o processo eleitoral, como querem dizer, que é lei eleitoral, teria que ser um ano antes. Veja o que a ministra disse, e eu vou fazer aqui um caso concreto. Digamos que hoje o ex-deputado federal Ciro Ferreira Gomes quisesse ser prefeito de Fortaleza, e fosse hoje. Ele iria ao TRE e pediria para se candidatar à prefeitura de Fortaleza. O TRE negaria, porque a premissa é que ele tenha domicílio em Fortaleza e ele não tem. Quer dizer, no momento em que se pede o registro da candidatura, tem que saber o nível de elegibilidade ou não naquele momento. Ou seja, se o título está fora, e o deputado Ciro Gomes em nenhuma instância foi condenado a nada e nem por colegiado nenhum, mas ele fica inelegível porque o título dele não é. Circunstancialmente, e ele não cometeu nenhum crime, apenas não tinha o seu domicílio eleitoral na cidade que ele gostaria de se candidatar. Mas digamos que ele tivesse o título aqui. Eu quero me candidatar à prefeitura de Fortaleza. Pede ao TRE o registro da candidatura. É inelegível. Mas por quê? Não cometi crime, como de fato não cometeu, não tem nenhuma condenação, porque tem o irmão como governador do estado. Ou seja, circunstancialmente, ele é inelegível sem ter cometido qualquer ato de improbidade. O que é o lei ficha limpa? Não é a penação, não é lei penal e nem é lei que mexa com o processo eleitoral. É apenas uma lei que trata da condição no momento da candidatura, se a pessoa é elegível ou não. Portanto, a interpretação que o Brasil inteiro deu foi esta, mas infelizmente o Supremo, por um voto, fez com que todos esses julgamentos caíssem por terra. E o mais lógico, senhor deputado Pinheiro, era que se questionasse ou se solicitasse logo do Supremo Tribunal Federal, a declaração de constitucionalidade da lei. Porque enquanto isso não acontecer, é bem capaz de, com os artifícios que nós temos na processualística brasileira, é capaz de ainda querer macular a lei, tratando sempre de não aplicá-la nos pleitos posteriores. Obrigado a todos e ao presidente pela complacência do tempo.